Seja muito bem-vindo, querido aluno, querida aluna, ao nosso canal TV Araxá Educa. Eu sou a professora Nádia e vou auxiliá-lo durante seus estudos de língua portuguesa. Lembrando que esses vídeos educativos são complementos das aulas que você tem na sua escola, ok? Bom, na nossa aula anterior, nós falamos um pouquinho sobre a notícia. As diferenças entre notícia impressa, entre a notícia online. Falamos também das notícias esportivas, comparamos notícias com fatos que eram descritos de maneira parcial ou imparcial, ou seja, notícia esportiva, fato ou opinião. Você deve se lembrar que nós analisamos inclusive alguns blogs, não é mesmo? Hoje nós vamos sair um pouquinho dos gêneros textuais e vamos falar sobre a parte de gramática da língua portuguesa. A proposta desse vídeo é a gente trabalhar sobre termos da oração e também sobre ortografia. L ou U, O ou U, S ou SS. Você se lembra de como escrever corretamente as palavras? Bom, nesse primeiro momento, eu gostaria que você olhasse para essa imagem. O que você vê aqui? Se eu te pedisse para construir uma frase ou uma oração, no que você pensaria? Algo como que chuva, por exemplo, é uma ótima alternativa. Tem outras imagens aqui para você. Vou dar um minutinho para que você pense. Que frase ou que oração você pensaria nesses casos aqui? Bom, exemplo 1, a gente tem uma imagem que demonstra aí a chuva na rua. Número 2, um felino, um leão. Número 3, uma garota aí contemplando a lua. Número 4, parece que essa mulher está bem assustada. Número 5, esse rapaz está bem radiante, bem feliz, saltando. E no número 6 a gente tem uma paisagem. Bom, tenho certeza que você pensou algo parecido com... Na número 1, que chuva, ou o dia está chuvoso. Número 2, cuidado, ou o leão está solto. Número 3, que lua linda, ou a lua brilha no céu. Número 4, que coisa horrível, estou com medo. A quinta, que alegria, aquele homem está feliz hoje. E por último, que dia lindo, ou o sol brilha no campo. Você sabe a diferença entre uma frase e uma oração? Você consegue identificar essa diferença no que está escrito aqui em relação às imagens? Vou te dar uma dica. Observe esses termos que eu estou destacando. Pensando na gramática, como você denomina essas palavras que estão destacadas? Está, brilhando, estou, brilha. São verbos, não é mesmo? São palavras que demonstram ações ou estados. E essa é a diferença entre uma frase nominal e uma oração. Ambas têm sentidos completos, mas o que vai diferenciar uma oração ou frase verbal é a existência desse verbo. Já a frase nominal, ela não é constituída por um verbo, mas ainda assim ela tem um sentido completo. Tanto na frase quanto na oração são dotadas de sentido completo. Bom, vamos lá. Tem um desafio aqui para você. Eu tenho um texto, um recorte de um texto, o Melhor Amigo de Fernando Sabino, e nele eu omiti alguns termos. Eu gostaria que você tentasse completar essas lacunas com algumas palavras. E depois nós vamos conversar sobre a estratégia que você adotou para pensar em palavras que façam sentido aqui nesse texto. Bom, me diz uma coisa, nessa primeira lacuna, A estava na sala. Bom, A, você deve ter pensado em uma palavra do gênero feminino, no singular, e estava sentada na sala, provavelmente uma pessoa. A avó, a mãe, a mulher, a menina, costurando. O abriu. Bom, alguém que abriu alguma coisa, provavelmente do sexo masculino, também no singular, provavelmente uma pessoa, um menino, um homem, o avô, abriu da rua. O que ele poderia ter aberto que dá para a rua? A porta, talvez? Ou seja, o próprio contexto nos dá pistas, né, do que poderíamos usar para completá-lo. Bom, continuando o texto, verifique como você completaria essas lacunas. São várias possibilidades, não é mesmo? Vamos comparar agora com o texto original de Fernando Sabino? Bom,
o melhor amigo, Fernando Sabino. A mãe estava na sala costurando, o menino abriu a porta da rua, meio ressabiado, arriscou um passo para dentro e mediu cautelosamente a distância. Como a mãe não se voltasse para vê-lo, deu uma corridinha em direção de seu quarto. Meu filho, gritou ela. O que é? Respondeu com o ar mais natural que lhe foi possível. Que é que você está carregando aí? Como podia ter visto alguma coisa, se nem levantar a cabeça? Sentindo-se perdido, tentou ainda ganhar tempo. Eu? Nada. Está assim, você entrou carregando uma coisa. Pronto, estava descoberto. Não adiantava negar. O jeito era procurar comovê-la. Veio caminhando, desconsolado, até a sala. Mostrou à mãe o que estava carregando. Olha aí, mamãe, é um filhote. Bom, te convido a ler esse texto na íntegra, porque realmente é bastante interessante. E tenho certeza que nas suas escolhas, você escolheu palavras, se não idênticas, mas bem parecidas com a do texto original. Afinal de contas, o contexto nos dá ótimas referências para fazer essa escolha, né? Aqui, eu retirei o primeiro trecho do texto para a gente falar dos termos da oração. O menino, você se lembra qual era o verbo? O menino abriu a porta. O menino abriu a porta da rua, meio ressabiado, deu um passo para dentro e olhou cautelosamente a distância. Essas lacunas foram completadas com verbos. O menino abriu, deu um passo à frente, olhou cautelosamente. Essas palavras, elas descrevem ações. E da mesma maneira, nós temos complementos dessas ações. Ou seja, o menino abriu o quê? A porta da rua. Meio ressabiado, arriscou um passo para dentro, deu um passo para dentro. Ele deu o quê? Ele arriscou o quê? Um passo. E mediu cautelosamente a distância. Mediu o quê? A distância. Então, aqui nós temos perguntas que nos ajudam a localizar quem é o sujeito que pratica essa ação e qual é o complemento dessa ação. Quais são esses termos que complementam a ação do sujeito, que são chamados de objeto. Bom, encerrando essa parte, vamos falar um pouquinho agora de ortografia. Tenho uma charada para você. O que é o que é? O que falta em uma casa para formar um casal? Alguma ideia? O que falta na palavra casa para formar um casal? A letra L. Vamos falar um pouquinho então dessa letra L na ortografia da nossa língua portuguesa. L ou U? Você sabe bem como escrever ou você tem dúvidas? Observe essas palavras: pneu, chapéu, anzol e papel. Bom, as duas primeiras são escritas com U, as duas últimas com L, mas o som é o mesmo, nós temos o mesmo fonema. E como você faz? Qual é a sua estratégia para identificar se eu devo escrever uma palavra com U ou com L? Bom, vou te dar uma dica. Pense nos plurais dessas palavras. Pneus, chapéus. Anzóis, papéis. Palavras com plural terminado em US, eu devo escrever com a letra U. E já palavras terminadas com plural IS, eu devo escrever com a letra L. Tenho certeza que essa dica vai te ajudar nas suas futuras necessidades de escrita. Vamos praticar? Bom, separei aqui para você algumas palavras com U ou L. Observe que aquela dica do plural vale para o U ou para o L no final das palavras. Vou te dar um minuto, vamos lá. Vamos lá, conte quantas você acertou. Grau com L, jornal com L, palma com L, bacalhau com U, quintal com L. Normal se escreve com L, couve com U, degrau com U, pincel com L e mingau com U. Diz aí, quantas você acertou? Uma pequena observação que eu gostaria de fazer. Algumas palavras podem ser grafadas tanto com L como com U.
mas existe um sentido diferente para elas. Mal com L é antônimo de bem, e mal com U é o contrário de bom. Já nas palavras cauda, eu tenho cauda com L, que é a cauda de um doce, de uma sobremesa, por exemplo, e a cauda com U é o rabo de um animal. Fica mais essa dica. Vamos lá, continuando os nossos estudos de ortografia. O ou U, você já deve ter percebido que algumas vezes, tanto o O quanto o U tem o mesmo som nas palavras. E a gente precisa praticar muito para diferenciar. Observe essas palavras que eu separei para você. Ouro, cachorro, polvo e touro. Preste atenção que a vogal O, ela tem sons diferentes na mesma palavra. Como isso pode acontecer? Você tem alguma ideia? É que a vogal O pode ter sons variados, dependendo se ela está numa sílaba átona ou numa sílaba tônica. É essa a nossa explicação. Vamos falar mais um pouquinho de ortografia. S ou dois S's, você tem certeza que você domina esse assunto? Tem um desafio para você. Complete as lacunas, então, com um S ou dois S's. Vou te dar 1 minuto, vamos lá. Vamos ver quantas você acertou? Assunto, 2 S's, raposa, 1 S, pessoa, 2 S's, suave, 1 S, pássaro, 2 S's, peso, 1 S, asa, 1 S, sapo, 1 S, casa, 1 S. Assustar com 2 S's, desejo com S, sapato com S. Bom, tenho mais um exercício para você. Separe essas palavras em grupos. Palavras que o S está no início, palavras que eu tenho S entre as vogais e palavras que eu tenho 2 S's entre as vogais. Vamos lá. Muito bem. Então, aqui, com S inicial, nós teremos suave, sapo e sapato. Ou seja, o S com o fonema de S mesmo. Na segunda coluna, raposa, peso, asa, casa e desejo. O que você percebe aqui? Observe que o S vem entre 2 vogais, mas ele tem realmente um som de S? Raposa, peso, asa, casa e desejo. Você deve ter observado que nessas palavras o S no meio da palavra e entre 2 vogais, na verdade tem um som de Z, não é mesmo? Bom, e para finalizar, assunto, pessoa, pássaro e assustar. Eu tenho aqui o S entre 2 vogais, mas com um fonema realmente da letra S. Por isso eu escrevo com 2 S's. Então fica aí mais essa dica de ortografia para o nosso vídeo educativo de hoje. Sem deixar de lembrar que algumas palavras não cabem aqui dentro dessa dica, que é o caso de cinema e cena, por exemplo, que iniciam com a letra C, mas tem o fonema de S, e também acidente e açúcar, com o som de S aqui representado entre as vogais. Pessoal, então finalizamos aqui mais uma videoaula de hoje. Falamos um pouquinho sobre os termos da oração, sobre oração nominal e sobre frase, também sobre sujeito e objeto e algumas dicas de ortografia para você. Espero que tenha contribuído com seus conhecimentos linguísticos e até a próxima!